Bom dia a todos. É um prazer e um privilégio poder ministrar esse Grand Round. Eu agradeço o convite da Vice-Presidência Médica, do Renato e do Amarílio para ter essa oportunidade de discutir um tópico, um tema que realmente está no holofote dos congressos, está no holofote das revistas científicas e revistas leigas, e com esse título, que é um título bastante provocativo, Terapias Celulares, a possível cura das cardiopatias. Eu acho que a pergunta que está por detrás disso é: será que em pouco tempo essa revolução que nós estamos talvez vivenciando vai culminar com o desaparecimento do cardiologista que trata a doença crônica? Nós vamos pegar o nosso paciente infartado, dilatar a artéria, infundir uma papa de células e conseguir, de fato, regenerar de forma definitiva a área do coração que está lesada. Então, é nesse contexto que eu vou querer abordar esse tópico. Então, nos próximos 30, 40 minutos, eu quero revisar a relevância do assunto no contexto nacional e internacional. Eu vou também revisar alguns conceitos básicos sobre terapia celular, o que a evidência científica nos mostra até o momento. Certamente essa é uma área de grande divulgação científica. Nós vamos revisar principalmente os estudos mais emblemáticos, experimentais e humanos. Vamos ver o que o Hospital de Clínicas está fazendo nesse contexto e, por fim, tentar sumarizar e contextualizar todos os aspectos que nós discutirmos e tentar chegar a uma conclusão final exatamente de qual impacto desse tipo de terapia tem no momento. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse é um tópico de extrema relevância. São poucos assuntos na medicina que motivaram diversos segmentos da comunidade. Existe um interesse muito grande da comunidade científica nacional e internacional e que está sendo fomentada pelas instituições governamentais. Existe um interesse muito grande da mídia, como o Dr. Renato comentou, e nós frequentemente vemos isso sendo discutido na TV e nas revistas. Existe uma aceitação muito grande do público leigo sobre a possibilidade e o sonho da regeneração celular, e certamente existe também, como sempre, um interesse econômico e comercial relacionado com esse tipo de terapia. Se nós formos, por exemplo, botar como unitermo transplante celular no PubMed, a profusão de artigos científicos nessa área é impressionante. Então, nós temos aqui mais de 60 mil artigos com esse unitermo. Provavelmente é o unitermo que vai nos gerar o maior número de investigações científicas. Certamente são publicados perto de 10 a 15 trabalhos diariamente na área. Então, houve um interesse nos últimos 5 anos realmente impressionante sobre a área de terapia celular. Isso se traduz, por exemplo, em um editorial, em vários editoriais que as revistas de grande circulação frequentemente publicam sobre o assunto. Esse é o editorial publicado na semana passada no New England Journal of Medicine, em que um dos editores-chefes do New England critica frontalmente, abertamente, a posição do presidente Bush de vetar o financiamento de pesquisas com células de origem embrionária. Então, isso realmente está sendo grandemente discutido pela comunidade científica. E a literatura nacional também não deixa por menos. Nós temos frequentemente esse tipo de publicação nas revistas de grande circulação. Essa é uma das capas da Veja, é uma capa muito sugestiva, que é a mão do médico com a sua luva, com uma aura
de energia, gerando a vida, provavelmente, de um paciente moribundo, falando nos milagres que a terapia com células-tronco pode fazer, recuperando pacientes com lesões medulares muito graves, e aqui sugerindo que talvez nós devemos já começar a reservar células-tronco ou células primitivas dos bebês, como foi feito com esses gêmeos de uma matriz global, para tratar uma infinidade de doenças muito comuns e que levam a uma morbidade, uma mortalidade muito alta. O fato é que isso já está na prateleira, né? Isso já se traduziu também por iniciativas comerciais de colocar esse tipo de terapia à disposição. Essa é uma das inúmeras empresas que já estão na internet comercializando terapia celular. A VCell, nós temos um toll-free number, e aqui nós temos o Bob, que diz que esse tipo de tratamento mudou a vida dele, que hoje ele consegue fazer tudo aquilo que ele não conseguia fazer até se receber o tratamento com terapia celular. É um site muito interessante, tem as perguntas mais comuns que são feitas, nós temos how to do, e temos a pergunta de quanto custa. O VCell está cobrando hoje $35 mil para a terapia celular em cardiologia, quando ela é realizada com o uso de um catéter. Então, o que nós estamos defrontando aqui realmente é um fenômeno, né? Existe um impacto muito grande e uma aceitação muito grande desse tipo de terapia. E a percepção geral da população e a percepção geral dos médicos é que esse tipo de terapia se baseia em um princípio muito simples e já muito comprovado, que isso aqui não é remédio, que isso, por não ser um remédio, não tem nenhum tipo de efeito colateral e ainda é uma terapia de múltiplos usos, de 1001 utilidades. Então, para fazer uma comparação grosseira, é um tipo de um biotônico Fontoura misturado com florais de Bach, com as benesses das vitaminas, e tem 1001 aplicações. E o melhor de tudo isso é que nós não precisamos requerer a nada. A cura está dentro da própria pessoa. Ela retira a célula dela mesma, injeta nela mesma. Isso tem um impacto místico muito grande, e eu acho que é daí que vem muito a aceitação da população em geral em relação à possibilidade de terapia com célula-tronco. Então, a pergunta que nós temos que fazer é se isso é um fenômeno da mídia, se isso é uma promessa científica, ou de fato isso já é uma revolução que tem aplicabilidade clínica no momento atual. E acho que a gente tem que começar, então, revisando os conceitos mais básicos para procurar entender isso. São conceitos simples, né, do que é uma célula-tronco. Essa é uma célula que tem uma capacidade de autorrenovação eterna, ela pode formar clones e tem a capacidade de se transdiferenciar para múltiplas linhagens celulares. O protótipo dessa célula é a célula do embrião, do blastocisto, né, que é uma massa de células que se forma dentro do blastocisto e que tem, então, essa capacidade de diferenciação para a linha ectodérmica, mesodérmica e endodérmica. E o princípio básico é que o adulto ele tem uma população de células-tronco que estão presentes no organismo em locais que a gente ainda não sabe bem aonde, e que, por um fenômeno que a gente também não sabe muito bem como e o que desencadeia esse processo, essas células sofrem transformações plásticas, uma metamorfose, que é a transdiferenciação, e que vão caminhar, então, para inúmeras linhas celulares. Para a nossa discussão hoje,
nós queremos entender e saber se essa transdiferenciação ela pode se fazer para o miócito, em especial para o fenótipo de cardiomiócito. Esse conceito básico, então, de célula-tronco que se transdiferencia para outras linhas, na verdade, é um princípio já comprovado com aplicabilidade clínica. Nós temos um modelo de eficácia inequívoca já determinado e que nós aplicamos para os pacientes, principalmente os pacientes com doenças hematológicas. É o transplante de medula óssea, em que nós selecionamos um tipo específico celular e em situações específicas de neoplasias, fazemos uma administração periférica. Isso já está muito bem documentado, tanto do ponto de vista experimental, quanto do ponto de vista de estudos e ensaios clínicos em humanos, que tem o seu local e que é uma tecnologia viável. As perguntas que nós fazemos no contexto da cardiologia é se nós já sabemos que tipo celular nós vamos usar para terapia celular em cardiologia e qual é a forma mais adequada de administrar esse tipo de célula. Então, aqui vale o conceito básico, qual é que seria a característica da célula que nós vamos usar para terapia celular. E aqui não foge muito dos conceitos básicos que nós aplicamos para qualquer tipo de terapia. Nós queremos uma célula que tenha uma biodisponibilidade adequada, uma farmacodinâmica conhecida, eficácia comprovada e efeitos colaterais limitados. Nesse contexto, isso pode se traduzir da seguinte forma: uma célula que seja abundante de fácil administração, que de fato cause regeneração celular disseminada de uma área lesada, e para o contexto da cardiologia nós queremos uma melhora de função sistólica, uma recuperação funcional do coração, e que isso venha a se traduzir como redução de mortalidade, alterações imunológicas importantes e sem um potencial de outros efeitos colaterais do tipo pró-arrítmicos, que nós vamos ver, são um dos problemas de um tipo específico de célula que vem sendo utilizada. Então, essas são as células candidatas para tratamento de terapia celular em geral e também na cardiologia. Um grupo inicial de células mais primitivas, a célula tronco embrionária ou cardiomiócito fetal, que seriam aquelas que têm a capacidade de pluripotência mais adequada, mas têm limitações importantes, principalmente a discussão ética e a discussão se essas células não poderiam eventualmente desenvolver tumores. Nós temos aquelas que são mais testadas, que são as células de medula óssea, de origem mesenquimal ou hematopoética, que nós vamos ver os estudos que existem. Temos células progenitoras endoteliais e aquelas que já estão com um fenótipo mais parecido com o cardiomiócito, que é a célula esquelética, que pode ser derivada, ela é muito fácil de se derivar, é disponível, é resistente à fadiga, mas tem a questão de o potencial arritmogênico desse tipo de célula. As formas que nós vamos administrar esse tipo de terapia também são múltiplas. Nós temos N possibilidades de administração. A primeira delas, e que seria mais simples, seria simplesmente coletar a célula e administrar perifericamente numa veia. E é esse o modelo que nós temos do transplante de medula óssea. Outra forma seria simplesmente, nem necessariamente coletar ela, simplesmente mobilizar ela dos locais corporais onde elas estariam residindo, estariam quiescentes, e tentar ativar elas pela mobilização de citoquinas. É uma outra alternativa. E nós temos aquelas que tentam colocar essas células mais diretamente em contato com a nossa zona lesada, de forma direta ao miocárdio. Injeções intramiocárdicas, com cirurgia cardíaca, intracoronariana, de forma percutânea, endomiocárdica, de forma percutânea, e de injeção retrógrada pelo seio coronariano. Então, nós temos múltiplas opções que, teoricamente, seriam viáveis para fazer e implementar esse tipo de terapia. Outro ponto importante
é como a célula vai, de fato, causar uma regeneração celular. Esse é um tópico extremamente controvertido, são debates acalorados nos congressos, se de fato a célula faz a transdiferenciação para miócito, se a célula-tronco, na verdade, ela não se diferencia para miócito, mas ela apenas gera novos vasos dentro do coração, isso vai melhorar então a contratilidade, recuperando células que estariam hibernando. Se ocorre, na verdade, uma fusão celular entre aquela célula que é transplantada com a célula residente no coração lesado, ou, que é uma linha muito vigente, se a célula transplantada tem um efeito exclusivamente parácrino, de induzir e liberar citocinas que vão ativar células precursoras residentes dentro do coração, ou ter um efeito hormonal dentro do coração. Essa é uma discussão longa, isso poderia ser um outro grand round, e não cabe aqui a gente fazer uma avaliação muito profunda, mas são as possibilidades maiores pelas quais a terapia celular poderia funcionar em lesões cardíacas. Então, esse é o contexto. Esse é o contexto que nós temos até aqui. Uma série de células que podem ser implantadas por N formas e com mecanismos de ação ainda não conhecidos. Então, aqui nós temos um grande desafio, e eu desafio os especialistas em medicina baseada em evidência, em como é que nós vamos delinear os estudos para comprovar a eficácia da terapia celular e nos responder qual é a melhor célula para ser implantada, como isso vai ser feito e qual é o mecanismo de ação que ela funciona. Nós temos N combinações, e é isso que nós vemos na literatura. Então, esse é o princípio de toda a confusão que tem se gerado na literatura. É muito complicado nós conseguirmos desenhar os estudos para responder essas perguntas. Mas nós temos, nesse momento, que tentar, de uma forma crítica, avaliar o que a literatura nos provém até o momento, porque é diário nos ambulatórios de insuficiência cardíaca a pergunta: e as células-tronco, elas já são aplicáveis? Nós podemos usar? Qual é a situação atual? E a gente tem que seguir os moldes que nós seguimos habitualmente para análise da evidência científica, partindo, e é assim que habitualmente acontece com outros tipos de tratamento e terapias. Nós temos primeiro estudos experimentais, seguindo de estudos com delineamento mais forte, mais adequado, até grandes ensaios clínicos randomizados com desfechos sólidos. Eventualmente, nós vamos lançar mão de meta-análise ou análise sistemática de estudos compilados. Aqui eu acho que vale a pena nós fazermos uma digressão e avaliar como é que isso habitualmente funciona, usando o exemplo dos beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores, eles surgiram pelo ímpeto de um grupo de investigadores suecos no início dos anos 70, que estudaram 5 pacientes e sugeriram que beta-bloqueador poderia ter um efeito benéfico na insuficiência cardíaca, até melhorando funcionalmente os pacientes. Isso foi visto com muito ceticismo por muitos anos, com muita crítica. Depois surgiram alguns pequenos estudos que avaliaram a classe funcional, depois hemodinâmica, fração de ejeção. Evoluiu nos anos 70 e 80 para ensaios clínicos de médio porte, até que nos anos 90 nós tivemos 3 grandes ensaios que nos demonstraram de forma indiscutível, consistente, linear, que beta-bloqueadores funcionam na insuficiência cardíaca. Nós vamos tentar seguir esse mesmo linha de raciocínio do que existe de estudos com terapia celular em cardiologia. Eu vou aqui citar, evidentemente, nós temos uma gama enorme de estudos experimentais. Eu vou referir rapidamente 3 estudos experimentais que são emblemáticos do potencial benefício de terapia celular. O primeiro deles é um estudo brasileiro, e é por isso que eu trago do grupo da Bahia, que fez uma infecção experimental de Trypanosoma cruzi em camundongos, desenvolveu a fase crônica da miocardiopatia chagásica e depois fez terapia celular com células de medula óssea. E eles demonstraram que
aqueles animais que receberam o transplante, aqui no lado direito, eles tinham menos infiltração inflamatória e menos fibrose depois do transplante. Isso foi quantificado e sugerindo que a terapia celular teria um efeito anti-inflamatório, inibindo, gerando apoptose das células inflamatórias na miocardiopatia chagásica. Administração periférica, célula de medula óssea. O segundo estudo é um estudo muito recente. Em comum a gente vê estudo experimental publicado no Lancet. Esse é um estudo do grupo francês do professor Philippe Ménacher, que fez uma estratégia muito diferente aqui, usando célula embrionária de camundongo e transplantando para ovelhas. Então, mostrando da potencialidade do transplante entre espécies de célula embriônica, sugerindo que esse tipo de transplante, aqui está o grupo transplantado, teve uma melhora da fração de ejeção, enquanto que as ovelhas que receberam tratamento placebo tiveram uma redução de fração de ejeção depois de um infarto induzido. E um dos estudos experimentais mais emblemáticos que nós temos é do grupo do professor Piero Anversa, que é um ícone da terapia celular em cardiologia de Nova York, e que ele fez um estudo muito simples. Ele pegou camundongos, infartou e injetou citocinas, né? Granuloquine, né? Citocinas que induzem a formação de colônias na medula óssea e uma sopa de citocinas, e injetou depois de gerar um infarto e comparou a sobrevida e parâmetros hemodinâmicos desses camundongos. O resultado foi impressionante. Redução de mortalidade de 68%. Aqui está a mortalidade dos tratados, se manteve em 75%, e aqui dos não tratados, uma mortalidade em um mês chegando a 80%. Redução do tamanho do infarto, redução da dilatação do ventrículo esquerdo, diminuição do estresse diastólico. Aqui nós temos um exemplo de um camundongo infartado não tratado, a parede afinada, e aqui um pouco de recuperação da parede com repopulação celular na parede infartada. É um resultado impressionante. Para quem tem um pouco de experiência com esse modelo experimental, só a mobilização de citocinas, já no 3º ou 4º dia, com um impacto brutal sobre mortalidade, chega a ser muito bom para ser verdade. E aqui que começa a se gerar confusão e a dificuldade na área de terapia celular. É só o grupo do professor Piero Anversa que consegue esses resultados. Isso não consegue ser reproduzido por outros grupos. Isso já foi tentado, também é motivo de discussões muito acaloradas nos congressos, e a gente começa a questionar um pouco se esse benefício é tão grande ou não. Então, passando rapidamente dos estudos experimentais, que eles são praticamente a partir dos anos 2000, já nós temos uma série de estudos clínicos. Mas, assim, em resumo, esses estudos experimentais, eles mostram de uma forma muito consistente melhora de fração de ejeção com terapia celular e alguns estudos melhora de sobrevida. Mas eles são inconclusivos em questões que são essenciais nesse contexto. Qual é o melhor tipo de célula? Qual é a melhor rota de administração? Como é que ela funciona? Qual é a quantidade de células que nós vamos usar? Qual é o momento que nós vamos fazer essas infusões? Apesar de nós não termos respostas sólidas para essas questões, nós temos agora a evolução muito rápida do conhecimento para a arena clínica. Nós temos inicialmente uma série de estudos do tipo série de casos que foram publicados. Esse é a série de casos do grupo francês, do professor Philippe Ménacher, que usa mioblasto esquelético, que foi publicado no JACC, é um artigo pioneiro, mostrando a infusão em 10 pacientes, um estudo observacional não controlado, com melhora da fração de ejeção de 20% para 32% e melhora da capacidade funcional depois da terapia celular. Aqui usando mioblastos esqueléticos. O problema é que 4 desses pacientes desenvolveram taquicardia ventricular sustentada e precisaram colocar desfibrilador para combater esse tipo de efeito colateral.
Rapidamente nós evoluímos para estudos controlados, não randomizados. Um dos mais importantes é o estudo BOOST, que avaliou 68 pacientes, em média 6 dias após o infarto, e teve um grupo controle, que os estudos até aquele momento não tinham, e teve uma avaliação um pouco mais criteriosa da função ventricular, aqui com ressonância nuclear magnética. O que se observou, e que foi motivo de muita alegria, foi uma melhora relativa da fração de ejeção naqueles pacientes que sofreram terapia celular com medula óssea. A questão aqui é que essa melhora, se nós formos ver, foi na faixa de um incremento de 5 a 7% da fração de ejeção. Então aqui a gente já começa a questionar se a magnitude desse efeito é realmente tão grande. E recentemente nós temos o segmento dos pacientes do estudo BOOST mostrando que essa melhora da fração de ejeção de 50% para 56%, ela se manteve em 18 meses, mas no grupo controle houve um incremento também sequencial de tal forma que a fração de ejeção final depois de 18 meses é idêntica entre os dois grupos, grupo transplantado e grupo controle. E nós chegamos no momento mais atual da evidência científica, que é o surgimento de estudos com delineamento um pouco mais sólido do ponto de vista metodológico. Eu acredito que alguns de vocês devem ter visto a penúltima edição do New England. Nós temos 3 artigos muito importantes na área de terapia celular em cardiologia que foram publicados. Eu vou apresentar aqui, resumidamente, 2 desses artigos. O primeiro deles é o estudo REPAIR, do grupo alemão, doutora Dimmler e Andrea Zeyer, também são ícones da terapia celular em cardiologia. É um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, envolvendo 204 pacientes. Eles usaram a fração mononuclear da medula óssea como tipo celular, selecionaram pacientes com infarto após angioplastia primária. Em 3 a 7 dias depois da angioplastia, eles fizeram, então, a infusão do tratamento, placebo ou células-tronco. O desfecho foi função ventricular por angiografia. A forma de administração foi intracoronária. Esse é o resultado principal do estudo, desfecho primário, melhora de função ventricular. Ele foi estatisticamente significativo. Transplante celular aumentou a fração de ejeção 5,5%. E o tratamento com placebo aumentou a fração de ejeção 3%. Aqui nós temos, então, um incremento de fração de ejeção de 2,5%. É esse o benefício que nós temos comprovado com terapia celular no pós-infarto. Um achado interessante, que foi uma análise prevista de subgrupo, é que possivelmente o momento em que tu fazes a infusão da célula-tronco pode ter um impacto na melhora da fração de ejeção. Quanto mais tarde foi essa infusão, após o infarto, maior foi o incremento de fração de ejeção. Introduzindo uma outra variável que talvez seja importante nós avaliarmos no contexto de terapia celular em cardiologia. Na mesma edição do New England, o segundo artigo, é de um grupo nórdico, também realizou um ensaio clínico randomizado controlado com 100 pacientes, delineamento muito parecido, número um pouco menor de pacientes com infarto, pacientes com infarto anterior apenas após a angioplastia primária, desfecho função de ventrículo esquerdo, avaliação muito detalhada da função ventricular. Então, para não ter nenhuma briga entre medicina nuclear, ecocardiografia e ressonância, eles fizeram os 3 métodos e viram a mesma coisa. Nenhum benefício. Aqui está a variação de fração de ejeção no transplantado e no controle por cintilografia, por ecocardiografia e por ressonância. Talvez o grupo controle tenha sido um pouquinho melhor que a terapia celular. Então, efeito neutro sobre função ventricular no ensaio clínico nórdico. E aqui a gente começa a ficar um pouco confuso com as evidências. Qual é a mensagem que nós vamos tirar de tudo isso? Será que terapia celular realmente não funciona? Eu acho que a conclusão das estratégias que nós temos até o momento é que
Se existe benefício, a magnitude do efeito é pequena. E que talvez pequenas variáveis podem ter um grande impacto nisso e que não estão sendo consideradas. O momento do transplante, a forma de administração e, de novo, qual é o tipo de célula que nós vamos avaliar. Então, eu acho que aqui nós temos que voltar, dar um passo atrás na evolução do conhecimento, voltar e talvez o que nós precisamos voltar para a parte básica, ter uma solidez maior da base desse tipo de terapia para nós podermos propor a aplicabilidade clínica desse tipo de tratamento. Um aspecto fundamental que vem sendo negligenciado é a qualidade e a quantidade das células. E tem um estudo que eu acho que é muito interessante, que é emblemático, que é do mesmo grupo alemão, da doutora Stephanie Dimmler, que fez uma análise muito simples. Ela pegou indivíduos saudáveis e pacientes com cardiopatia isquêmica e tentou avaliar quantitativamente e qualitativamente a capacidade das células-tronco desses indivíduos. Avaliando por citometria de fluxo, ela viu que não havia diferença na quantidade de células-troncos que foram derivadas de indivíduos saudáveis e indivíduos cardiopatas. Mas ela identificou que a célula do cardiopata, aqui em preto, ela tem uma capacidade muito inferior de formar colônia e uma capacidade muito inferior de migrar. E que, num modelo experimental de tentar induzir revascularização de uma perna de um camundongo que foi ligada à artéria femoral, aquele que injetou a célula-tronco de um controle saudável recuperou a vascularização, enquanto que aquele que recebeu a célula do cardiopata não recuperou essa vascularização. Então, nós estamos aprendendo que talvez o problema possa começar no próprio doador. Talvez o cardiopata, que é aquele paciente infartado que nós estamos coletando a célula da medula óssea, não seja um doador ideal, porque a quantidade de células, a qualidade das células, o efeito da idade, do tabagismo, do diabetes, da hipertensão, possa ter um impacto na qualidade da terapia celular. É nesse mote que eu vou muito rapidamente só relatar para vocês um grupo de pesquisa que se reuniu então a partir desse ano, que é coordenado por mim, pela professora Nadine Clausel e pela professora Elizabeth Cirne Lima, que vem tentando e que vai começar a tentar investigar alguns desses aspectos em um modelo experimental de insuficiência cardíaca. É um grupo muito grande de pessoas envolvendo acadêmicos de medicina, bolsistas de iniciação científicas, mestrandos, doutorandos, envolve uma série de outros grupos de apoio suplementar do Departamento de Fisiologia e que tem como as duas lanças mais fortes aqui a nossa doutoranda Ângela Tavares e a Ana Ayala, que tem desenvolvido as técnicas, tem feito um trabalho muito intenso e muito extenuante para tentar desenvolver essa linha de investigação. O modelo que nós usamos é um modelo internacionalmente conhecido, é um modelo de infarto em roedores. Aqui nós temos um dos ratinhos que a Ângela operou, ele é entubado, ventilado mecanicamente, é feita a ligadura da artéria descendente anterior, que eu acho que vocês conseguem ver aqui, ele recupera rapidamente. Para quem não sabe, nós temos uma UTI também lá embaixo, essa aqui é a recuperação dos ratinhos em sequência, eles são monitorados só visualmente, não tem nenhum tipo de monitorização especial, e é isso aqui que nós tentamos causar, é um infarto grande, numa área extensa do ventrículo, essa é a área de fibrose que se gera, e aqui o corte histológico, mostrando então uma grande área de necrose numa parte muito importante do coração. O que nós vamos estudar, isso é um protocolo que nós ontem começamos o primeiro experimento, de fato, depois de mais de um ano tentando estabelecer as técnicas, pegando ratos machos isogênicos, nós vamos ver qual é a qualidade e a quantidade das células, dependendo de uma série de variáveis, da idade dos ratos, se eles têm cardiopatia isquêmica aguda, e aqui nós induzimos infarto nos doadores,
nós vamos induzir infartos agudos e crônicos e ver se isso tem um impacto importante na quantidade e na qualidade das células. Depois essas células, elas são implantadas em um outro rato, aqui um receptor fêmea, nós injetamos essas células, depois de gerar um infarto, aqui nós demonstramos só a capacidade de injeção com uma tinta nanquim. E nós vamos avaliar uma série de parâmetros, por citometria de fluxo, por capacidade formadora de colônia, migração de célula, vamos tentar quantificar o quanto dessa célula se localiza no rato receptor e vamos avaliar o impacto funcional disso com avaliação hemodinâmica invasiva e função ventricular por eco. Esses aqui são os primeiros resultados de estabelecimento de técnica para avaliação de formação de colônias. Nós conseguimos, de acordo com a morfologia do que nós observamos, determinar o tipo de colônia de célula-tronco que está sendo formada. E nesse processo a gente acaba se deparando com achados que às vezes são inesperados e um pouco surpreendentes. Um dos achados que agora vem sendo referido por algumas séries de caso é o aparecimento e a diferenciação da célula implantada para uma outra linha que não é a linha que nós queremos. Isso aqui é um rato que foi transplantado e nós vemos a formação de uma ilha de células que é muito diferente morfologicamente ao cardiomiócito e ao miócito que esperando. Na verdade, o que está se formando aqui é cartilagem dentro do coração. Então, nós temos que ter muita cautela e tentar explorar melhor as potencialidades e a imprevisibilidade do que pode acontecer com terapia celular. E nós soubemos que isso se reproduziu em outros grupos. Teve uma publicação recente agora no Cell Transplantation mostrando ossificação dentro do coração depois de terapia celular. Existem uma série de iniciativas, agora voltando para a arena clínica, no contexto brasileiro, que são muito louváveis, de estudos clínicos já de um porte maior, para tentar avaliar, então, de fato, o impacto de terapia celular no contexto das cardiopatias na insuficiência cardíaca. Esse é o estudo brasileiro que foi amplamente divulgado pelo Ministério da Saúde, é um estudo fase 2, multicêntrico, randomizado, duplo cego, placebo controlado, foi iniciado em 10 de junho, ele planeja arrolar 1.200 pacientes divididos em 4 grupos, de acordo com a etiologia e com o momento da doença, miocardiopatia chagásica, miocardiopatia idiopática, isquêmica cirúrgica, infarto agudo do miocárdio. O Hospital de Clínicas está participando dessa iniciativa, a doutora Nadine coordena o braço de miocardiopatia idiopática e o Dr. Jorge Pinto Ribeiro coordena a parte de infarto agudo do miocárdio. De fato, é uma iniciativa muito louvável, isso envolve um financiamento muito grande do Ministério da Saúde. Infelizmente, o andamento desse estudo ele não está sendo como previsto, tem um dos braços que nem começou, o único braço que realmente está arrolando os pacientes numa velocidade adequada é o de miocardiopatia chagásica e talvez dentro de 2 ou 3 anos nós tenhamos uma resposta mais definitiva em relação à aplicação de terapia celular para miocardiopatia chagásica. Certamente existem iniciativas internacionais muito grandes, americanas, europeia. Essa é a iniciativa do professor Felipe Menachê, que daí usa mioblasto, é um estudo multicêntrico europeu, com critérios de inclusão muito bem definidos. E nós vamos ter respostas de estudos de um porte um pouco maior, eu acredito, dentro de 2 ou 3 anos, para esse tipo de intervenção. Então, finalizando, eu acredito que, sem dúvida nenhuma, a terapia celular é uma estratégia de tratamento que tem um potencial que é impressionante, mas carrega, junto com isso, também um certo grau de imprevisibilidade do que pode acontecer. Nesse momento, a eficácia do tratamento para qualquer desfecho, ela
não é comprovada. Não existe nenhum benefício documentado de forma sólida de terapia celular para cardiopatia até o momento. Existem muitos aspectos metodológicos que eu coloquei para vocês que são ainda confusos, do tipo de célula, da quantidade, do momento do transplante, da rota de administração, do mecanismo de ação, que vão precisar ser esclarecidos antes que a gente possa aplicar do ponto de vista prático. E a evolução do conhecimento nessa área não vai ser uma evolução como foi a do beta-bloqueador, que é cronologicamente linear, que nós vamos tendo estudos que vão se associando, que vão nos dar uma resposta lógica. Nós vamos ter alguns estudos positivos, alguns estudos negativos, alguns estudos até que podem ser prejudiciais, e isso vai gerar uma certa confusão para a gente poder aplicar isso. E nós temos um tempo de segmento ainda muito curto. Nós estamos aprendendo na cardiologia que o tempo de segmento é importante. A gente teve as evidências mais recentes aí dos efeitos a longo prazo dos stents recobertos, e a gente vai ter que, antes de aplicar na prática clínica, realmente ter um acompanhamento mais longo dos estudos. Eu não quero passar a ideia para vocês que essa é realmente uma missão impossível, né? Eu acho que certamente nós temos muitos obstáculos para conseguir chegar ao nosso objetivo aqui, que é melhorar a qualidade de vida, os sintomas e a mortalidade dos nossos pacientes, que está sendo ilustrado aqui pelo pedaço de queijo, mas certamente tentando usar os instrumentos corretos, no momento correto, provavelmente nós vamos conseguir atingir o objetivo, que é comprovar se esse tipo de terapia, de fato, tem eficácia e vai poder ser utilizada na prática clínica. Muito obrigado.